Pois amei os peixinhos a nadar no mar, e os beijinhos que dei na sua boca. Os teus braços, os abraços, de selinhos, abraços apertados e colados e calados, abraços e beijinhos, carinhos e beijinhos, que é pra acabar com esse negócio de você pensa em mim. Olha, tristeza, sem ela não pode ser. Diz uma prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade. Sem ela não há paz, não há beleza, só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Olá, pessoal! Boa noite! Não sei se vocês estão ouvindo, mas de fundo tem uma música tocando aqui, que é uma canção do João Gilberto e da sua filha. Canção essa em homenagem, né, ao grande João Gilberto, que nos deixou esses dias. Enquanto o pessoal vai chegando, vai curtindo aí uma boa música. A gente já vai começar essa live muito especial. Hoje um tema super interessante, muito relevante. E eu conto com a sua colaboração, com a sua participação. Que é pra acabar com esse negócio de você longe de mim. Antes já desse Olá, pessoal. Quem está aqui me acompanhando já, eu peço a gentileza de me dar um feedback sobre a transmissão. Como que está a qualidade do vídeo e a qualidade do áudio? Como que está chegando para você essa transmissão? Você está me vendo bem? Está ouvindo bem o que eu estou falando? O som está nítido? Está num bom volume? Peço também a gentileza de você compartilhar essa live. Compartilha na sua timeline, envia o link pelo WhatsApp, marca a pessoa que você acha que vai gostar, se interessar pelo tema. A tela está preta? Disseram que a tela não está, não estão me vendo, é isso? Ah, tá normal. Ok, então, compartilha, por favor, com seus amigos, marca aqui a pessoa, cria um mote, pare para assistir junto contigo, convida quem você quiser, manda já aqui a sua pergunta, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário que vai enriquecer a live, vamos pensar sobre esse tema juntos, tá ok, pessoal? A gente já vai começar, eu vou só compartilhar isso aqui com alguns grupos, para que mais pessoas, né, se juntem a nós, e assim a gente possa debater sobre o culto ao corpo, beleza ou doença. Esse foi o tema que eu decidi colocar para essa live. Então, pessoal, uma noite
de frio aqui no Rio de Janeiro, uma noite bem atípica. Nos últimos dias tem feito um friozinho aqui, uma temperatura que não costuma, né, se dar aqui no Rio de Janeiro, já que faz calor o tempo todo. Nós estamos experimentando, né, um invernozinho aqui. Bom, essa live, uma live que eu confesso que estou muito empolgado para fazer, que estava torcendo para que chegasse a hora da gente estar aqui falando sobre esse assunto, porque é um assunto que eu gosto de discutir, tem a ver, é claro, com a última live, e eu tenho feito lives toda segunda-feira, às 21 horas, aqui no Facebook, né? E a minha ideia é, todas as segundas-feiras, trazer um tema diferente para estar discutindo com vocês aqui. E é um tema caro para mim, porque foi o tema da minha monografia na graduação. Então, eu trabalhei sobre o culto ao corpo na contemporaneidade. Foi um estudo psicológico a partir de Soren Kierkegaard. Kierkegaard é um filósofo existencialista, para muitos considerado o pai do existencialismo, né? Um filósofo dinamarquês que viveu na primeira metade do século XIX. Porém, eu não vou falar sobre Kierkegaard necessariamente nessa live, e também não vou falar muito sobre filosofia, eu não quero assustar ninguém, tá? Então, seria interessante que você acompanhasse a última live que está salva na minha página do Facebook, porque essa live tem a ver com a anterior. Na live anterior, eu falei sobre autoestima, e foi uma live muito interessante, foi um tema sugerido por pessoas que me acompanham nas redes sociais, e foi bem legal. Eu explorei um pouco os efeitos, né, as características da baixa autoestima, falei de como podemos lidar com a baixa autoestima, dei muitas dicas, e essa live tem a ver com a live anterior. Então, se você quiser complementar a informação, vai na minha página, né, você já está nela provavelmente, e busca lá essa live sobre autoestima, ok? Bom, tem um pessoal aqui acompanhando, eu estou feliz por isso. Pessoal dizendo que está ouvindo bem, que está tudo bem, está normal o som, a imagem, estou vendo e ouvindo. Então, uma galera boa aqui comigo, boa noite a todos que estão aqui comigo. Você que está chegando agora, deixa o seu comentário, dá um oi, boa noite, deixa a sua pergunta. Vamos então refletir, vamos então pensar um pouco, né, sobre o culto ao corpo na contemporaneidade, o culto ao corpo, esse fenômeno seria, então, algo voltado para a beleza ou para a doença, tá? Bom, o corpo, né, o corpo é objeto de estudo de várias ciências. A medicina investiga o corpo, estuda o corpo, a fisiologia, a fisioterapia, a própria psicologia, e outros saberes, como a história, a área de educação física, vai se debruçar sobre o corpo, né? E não tem como a gente falar de corpo sem considerar alguns aspectos, né, que perpassam essa temática. Então, quando a gente fala de corpo, a gente fala de aspectos históricos, de aspectos sociais, de aspectos culturais, políticos e científicos. Tudo isso vai constituir, vai ajudar a formar o que a gente chama de padrão de beleza, de padrão estético. Venhamos e convenhamos, nós, na contemporaneidade, no tempo presente, temos um padrão de beleza, né? Um formato, um molde, aquilo que faz a gente distinguir o que é belo do que não é, o que é bonito do que é feio, o que é uma boa aparência de uma má aparência, o que é estar em forma e o que é estar
fora de forma. E a gente vai pensar um pouco sobre os impactos desse padrão de beleza, dessa imposição, desse imperativo social na nossa saúde mental. Como que isso reflete na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, na nossa autoestima, na nossa autoimagem, como que isso impacta, isso influencia a produção de subjetividade, né? Será que todo mundo tem a mesma opinião? Existe um consenso sobre beleza? Beleza não estaria ligado a algo mais subjetivo? E, portanto, não existiria uma beleza em si, sim, uma diversidade de belezas? A gente vai falar sobre isso. Bom, é o seguinte, vamos pensar aqui comigo, traçando um olhar mais histórico. O que hoje a gente entende como beleza foi construído ao longo do tempo, nessa teia, nessa relação, né, de aspectos científicos, históricos, culturais, políticos e sociais. O que hoje a gente entende como belo não é o que se entendia por beleza há 2.500 anos atrás, por exemplo. Então, eu vou te dar um exemplo. Lá do século XIV, século XV, período ali da Renascença na Itália, existia uma ideia de que a beleza estava associada à testa grande. Isso mesmo. Eu, então, acho que seria belo naquela época, não sei. Então, quanto maior a testa, mais bela a pessoa, especialmente a mulher. E para corresponder a esse ideal de beleza, muitas mulheres da época arrancavam os fios de cabelo aqui da frente, ou usavam produtos químicos, ou queimavam. Então, elas lançavam mão de alguns procedimentos para estender a testa, porque a testa comprida era sinônimo de beleza. Já, né, um pouco mais à frente, né, na Europa, se tinha a noção de que a beleza, especialmente a beleza feminina, estava associada a uma cintura mais larga, a mais volume, né? Então, as mulheres mais avolumadas eram as mulheres consideradas belas. Então, a beleza estava associada a um corpo um pouco mais redondo. E as mulheres que eram magras eram vistas como mulheres feias. Então, percebe como é que ao longo do tempo isso vai se transformando, né? Nessa época também a beleza estava associada à pele branca. Quanto mais branca, quanto mais alva, mais pálida, parecendo papel, mais bela era a cutis da pessoa, né? E a gente tem, né, se a gente for para a cultura oriental, a gente vai ver as gueixas que a beleza está associada ao tamanho do pé. Então, elas amarravam, né, pressionavam os pés para que eles não crescessem, para que eles ficassem pequenos, chegando até a quebrar ossos, quebrar dedos, para que o pé ficasse pequeno. A gente olha para a cultura, né, de uma tribo, né, os Karenis ali em Myanmar ou em parte da Tailândia, que a beleza está associada ao tamanho do pescoço. Então, aquelas mulheres que usam argolas no pescoço, desde muito pequenininhas, elas introduzem essas argolas para esticar o tamanho do pescoço, porque quanto maior o pescoço, maior o poder, maior o status, e mais bela, mais desejada, mais atraente é a mulher, a ponto de, se elas tirarem aquelas argolas, muitas acabarem morrendo, porque o pescoço não consegue sustentar o peso da cabeça, né? Então, percebe como que esses aspectos, né, eles vão ajudando a formar esse ideal, esse padrão de beleza, né? E aí, né, o tempo foi passando, século XV, século XVI, e de lá para cá foi se estabelecendo o paradigma da magreza, né, como o paradigma da beleza, né? Estar magro é o ideal, é o padrão,
o, a forma que se deve estar para ser considerado belo, atraente, né? Para ter boa aparência. E de lá para cá a gente percebe que esse padrão de beleza ele é o padrão europeu, ele é eurocêntrico. Então, cabelos lisos, cabelos claros, olhos claros, o nariz afinalado, arrebitado, não é? De preferência um queixo, né? mais bem desenhado, e pele clara, e o corpo mais magro, a cintura fina, né? E a gente vai vendo ao longo da história uma série de instrumentos e de tecnologias criadas para poder, de alguma forma, esculpir o corpo, né? Sejam as argolas que envolvem o pescoço, sejam as amarras para impedir o crescimento dos pés, ou até mesmo cintas ligas, patilhos, argolas, ou qualquer tipo de aparato, né, para segurar a cintura, para comprimir a cintura, para que crie aquela forma, né, de violão, crie aquela cintura bem desenhada, bem delineada, né? Então, o tempo todo o homem vai intervindo no corpo para que ele possa corresponder ao padrão estabelecido, né? Bom, feito esse panorama histórico, eu quero saber, do pessoal que está acompanhando, se há algum comentário, se vocês têm alguma pergunta a fazer, querem trazer algum exemplo da vida pessoal, um exemplo de terceiros, claro, resguardando a identidade das pessoas, sempre temos em vista o compromisso ético. E você me ajuda aí também compartilhando essa live, chamando mais pessoas para assistir. Espero que esteja sendo interessante, construtivo e enriquecedor para você. Bom, e aí a gente chega nesse tempo, né, atual, na atualidade, na contemporaneidade, onde a gente entende, isso está muito bem definido, né? Eu vou falar e você fala, puxa, é isso mesmo, que ter um corpo magro, esbelto, jovial, bem torneado, né? Um corpo bem definido, é sinônimo de sucesso e de bem-estar e de felicidade. É ou não é? A gente internalizou essa crença e a gente entende que se o corpo segue esse padrão, está dentro dessa norma, e essa pessoa que tem essa aparência é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa realizada, é uma pessoa feliz. E aí a gente vive debaixo de uma ditadura, uma verdadeira ditadura da magreza, né? E parece que o rigor com a questão da magreza, ele hoje está em nível mais elevado, né? E aí isso passa pela lógica do discurso científico, isso passa pela questão da medicina, em como a medicina, as práticas, né, da medicina apontam para um discurso que valoriza, que enaltece a magreza, né? E, de certa forma, demoniza, desconstrói qualquer outra forma, né? Que não a forma do corpo magro, do corpo fino. E aí, né, é o seguinte, eu vou dar um exemplo pessoal. Não hoje, porque hoje eu, de fato, tenho um sobrepeso. Eu sei que eu preciso perder peso por uma questão de saúde, né? Eu estou um pouco acima do peso. Mas, alguns anos atrás, eu não estava. E eu frequentemente ia às consultas médicas e sempre me diziam que estava tudo ok, estava tudo bem. Num dado momento, a médica virou para mim, o peso era o mesmo, disse, olha, você está com sobrepeso, você precisa perder peso porque você está acima do peso. Aquilo me espantou, eu me assustei. Porque eu tinha o mesmo peso e os médicos sempre afirmavam que estava tudo ok, né? Tava saudável. E aí, com isso me despertou, eu fui percebendo
que o discurso médico e esse rigor na questão da magreza, ele foi aumentando, né? Então, hoje se cobra muito mais, se exige muito mais que o corpo seja magro, né? Esse rigor é maior. O que é considerado magro, né? Parece que a medida encurtou, né? Facilmente, pessoas que antes eram consideradas magras, hoje são consideradas pessoas mais, não magras, gordas, ou qualquer outro termo que você queira usar, né, para isso. E aí é muito curioso, porque a gente percebe que a mídia e a moda, elas propagam, elas difundem esse padrão estético, né? Vou te dar um outro exemplo, pessoal, para ilustrar isso aqui. Eu detesto aquelas calças skin, que fala, né? Aquelas calças fininhas que vão afinando, né? Eu odeio esse tipo de calça. E aí, se eu vou em qualquer loja de departamento, loja de roupa, e eu procuro calça, né? Calça jeans, é muito difícil encontrar uma calça que não seja nesse estilo. É praticamente impossível. E eu sempre vou em busca de calças retas. Então, a moda faz com que o que ela define, né, como algo da moda do momento, há uma imposição. Eu praticamente sou obrigado a comprar uma calça num corte, num determinado tipo que não me agrada, que eu não gosto. Porque não há outra opção, quando há, é muito escassa, né? É uma missão praticamente impossível achar uma calça com outro corte. E isso vai acontecendo com, por exemplo, o tamanho de roupa, né? Há uma série de marcas que as roupas são feitas até determinada numeração. E normalmente, pessoas que não têm aquele corpo super magro, né, praticamente de modelo, não conseguem comprar roupa daquela marca, né? E aí isso é sim uma imposição, isso é sim uma ditadura. E aí a gente tem uma série, mas uma série mesmo, de intervenções, de produtos, de artifícios, né? De tecnologias disponíveis no mercado para que a gente possa alterar o formato do corpo, para que a gente possa intervir no corpo, transformá-lo, esculpi-lo. É como se o corpo fosse uma massa de modelar que você pudesse ir dando a forma que você bem entende. Então, a gente tem desde dietas, né, a procedimentos estéticos, cirurgias, treinos funcionais, academia, produtos de beleza, cosméticos, shakes, remédios para emagrecimento, pílulas, anabolizantes, suplementos, uma série de métodos, de instrumentos, de artifícios que vão interferir diretamente no corpo e na sua forma, dando a impressão de que, se alguém não corresponde com esse padrão de beleza, a culpa é exclusivamente dela. Então, se individualiza a culpa. A culpa é dela porque ela tem todos esses artifícios, todos esses produtos à sua disposição e ela não lança mão, ela não utiliza esses recursos para se adequar. Então, ela é culpada por não ter a boa aparência, entre aspas, não corresponder ao padrão estético. Ela é penalizada, ela é culpabilizada, porque ela só não é daquele jeito porque ela não quer, né? Bom, ela tem esse corpo porque ela não faz dieta, porque ela não vai à academia, porque ela não faz uma cirurgia bariátrica ou uma cirurgia plástica, como se o corpo fosse esse objeto, né? Que pode ser manipulado, manuseado, esculpido, lapidado, né? Como se ele fosse algo realmente um material que a gente pode
então dá a forma que bem entender, né? É quase que uma massa de modelar, uma argila, um barro, alguma coisa do tipo, em que a gente vai ali esculpindo e criando a forma que a gente bem entende. Só que essa lógica, né, do corpo como objeto, do corpo que pode ser alterado, que pode sofrer intervenções à torta e à direita, ela traz uma série de riscos, né? A gente vê por aí muitas notícias, a gente conhece casos de pessoas da família, de pessoas do nosso convívio, que lançam mão de dietas, às vezes, malucas, sem uma prescrição de um nutrólogo, de um nutricionista, e ficam, adoecem por conta disso, né? Porque uma dieta pobre de nutrientes, de vitaminas, né? A gente tem pessoas que lançam mão de certos procedimentos, né? Introduzem gel, óleo e outras substâncias no corpo, né, para dar volume, seja nos seios, seja nos glúteos. Os homens, né, anabolizantes e outros tipos de substâncias nos braços para poder ganhar músculo, né, inchar, ter ali aquele formato, né, que ele acha, aquela curva, aquele volume que ele acha que vai ser interessante para ele, e pessoas que chegam a morrer por causa disso, né? Com pessoas que se submetem a procedimentos cirúrgicos com profissionais não capacitados, não credenciados para tal procedimento, né? E acabam morrendo porque não é executado da maneira que deveria, não se tem todos os cuidados. Então, há uma série de riscos, né, de enxergar o corpo dessa forma, como sendo esse objeto que pode ser modificado, que pode ser transformado, né, como se fosse um objeto de madeira, algo que você pediu para um marceneiro fazer, para um carpinteiro fazer, e você chega e diz para ele, não está legal, não, tira um pouquinho daqui, aumenta dali, e aí lixa aqui, a cor não está boa. Então, a gente vai, essa ideia de que o corpo ele pode ser alterado, transformado, faz com que a gente perca a noção do que de fato é o corpo, dos seus limites, dos riscos que essas intervenções, que esses atos, né, invasivos podem causar. E aí a gente tem um fenômeno, né, que está também associado a isso, que é as redes sociais, que é essa ostentação da beleza, né, pelas redes sociais. A mídia impulsiona, né, esse padrão de beleza que é muito mais duro, né, muito mais penoso, que oprime, que causa muito mais sofrimento nas mulheres, no universo feminino. Não que os homens não sofram com isso também, sofrem. A gente vai falar disso mais adiante. Mas as mulheres, sobretudo, se veem esmagadas por esse ideal de beleza. Então, você olha para um outdoor, você vê uma modelo linda e maravilhosa, você olha para um comercial, você olha para uma revista, você vê uma mulher ali considerada bela, né, esbelta, como alguns dizem por aí, perfeita. Só que, normalmente, elas passam por um processo de embelezamento, desde os artifícios naturais, maquiagem, iluminação e etc., até os artifícios virtuais. Então, quando a gente lida com essas imagens, a gente está lidando com uma imagem que foi completamente alterada, seja por Photoshop ou por qualquer outro aplicativo. Hoje está muito fácil, você baixa o aplicativo e ali mesmo você faz a edição, você afina, você aumenta, você diminui, você muda a cor, você coloca filtro, modifica a iluminação, uma série de coisas. Você pode alterar
ali na palma da sua mão, ou Photoshop, que você transforma de fato aquela pessoa. Você tira pintas, tira manchas, tira estria, tira celulite, tira olheira, tira qualquer imperfeição. E aí você olha para aquela imagem, está ali aquela pessoa, aquele ser humano, aquele corpo perfeito. E você fica, caramba, que pessoa perfeita, que pessoa linda, que pessoa maravilhosa. Só que, na verdade, essa pessoa não existe. Esse é o fenômeno, né, um conceito chamado virtualização. É uma pessoa virtual que, na realidade, ela não existe. Mas a gente, na lógica do dia a dia, no cotidiano, não faz essa diferenciação. A gente acredita que aquela imagem corresponde a uma pessoa. Bom, mais pessoas aqui acompanhando a live. Deixa eu dar um oi para todo mundo. O Antônio Freitas aqui, a Melina Freitas, Beatriz Melo, Eliane Costa, Marcele Marinho, Elizabeth Dornelas, Roseli Goffman, Carolina Matos. Carolina deixou uma pergunta aqui, né? No Instagram, a gente vê muito esse culto ao corpo, a aparência, né? Realmente, o Instagram é a rede social da imagem, né? E não é à toa que toda vez que a gente vai tirar foto, a gente busca o melhor ângulo, a melhor pose, o melhor fundo, a melhor iluminação, para sempre mostrar o melhor de nós, né? Então, a gente tenta esconder, ocultar todo e qualquer tipo de imperfeição. E aí você tira a foto, e tem lá os filtros, e aí você vai procurando o filtro que te ajuda, né? Que te é favorável, né? E aí tem uma pesquisa, Carolina, que mostra, uma pesquisa do Instituto de Saúde Mental lá do Reino Unido, que o Instagram foi considerada a rede social que mais causa prejuízos à saúde mental. Não sei se vocês sabiam disso. O Instagram é a rede social que mais causa dano à saúde mental das pessoas. Exatamente por isso. Porque o Instagram é onde a gente exibe esse corpo, né, que deve se assemelhar ao padrão. Então, seja um corpo real ou um corpo virtualmente transformado, é ali no Instagram que a gente exibe, né, essa beleza. Né? E o Instagram é um ambiente de culto ao corpo. O que é o culto ao corpo? É enaltecer, é cultuar, é adorar, é venerar uma imagem que corresponde ao padrão pré-estabelecido. Né? Então, é exatamente isso. E aí a gente não pode esquecer, perder de vista, que o corpo, ele é também, assim como vários pertences, vários objetos, vários bens de consumo, o corpo é também um elemento de diferenciação social. Então, se você porta determinado tipo de apetrecho, hoje tem muito disso, né? Sobrancelha assim, sobrancelha assada, eu não entendo muito. Unha disso, unha daquilo outro, implante de capilar disso, daquilo outro. Você portar, você ter esses apetrechos, fazer certos tratamentos capilares, tratamentos de pele, etc., é se diferenciar socialmente, né? Você obter certa forma no corpo é uma forma de se diferenciar. E não só isso, também os cuidados que você pode ter com o corpo também são elementos de diferenciação social. Marcam, né, essa diferença de classe. Quando você fala de alimentação, fica nítido. A dieta é um elemento de diferenciação social. A gente sabe que a população mais carente não tem acesso a uma série de alimentos que são considerados saudáveis, por exemplo, os orgânicos, né? São muito mais caros e muito mais difíceis de encontrar.
certos produtos naturais têm um preço mais elevado, têm uma maior dificuldade de encontrar, e a gente vai perceber que a população mais pobre vai se alimentar daquele produto que é o grosso, né? Que é a massa, que é o pão, que é o arroz, o feijão, aquilo que vai dar, digamos, sustento, né? E, então, a alimentação é um elemento de diferenciação social. O acesso a uma academia ou algum outro tipo de exercício, de preparo físico, de treino, o acesso a tratamento estético, a certos cuidados com a pele, certos cuidados com o cabelo, também, né? Tá aí cirurgia e etc., branqueamento dos dentes, por aí vai. Isso são elementos de diferenciação social que mostram que eu tenho um poder aquisitivo. Então, a gente falar de corpo e desses padrões de beleza é também falar de economia, é também falar de capital econômico, é também falar de consumo, né? Um outro ponto muito interessante que eu quero tocar com vocês é o seguinte: nessa lógica, nesse padrão de beleza, existe uma máxima, existe uma proibição. É proibido envelhecer. Porque o corpo belo que é cultuado é o corpo jovem, né? A gente tem uma dificuldade de assumir o envelhecimento. Por isso a gente tem creme anti-rugas, creme de rejuvenescimento, anti-envelhecimento, uma dificuldade, sobretudo nas mulheres, de assumir os cabelos brancos, então elas pintam de loiro, né? Normalmente há uma expressão que diz que mulher não envelhece ou não tem cabelo branco, ela fica loira, alguma coisa assim. Então, tem essa dificuldade de assumir o envelhecimento, né? E aí é muito interessante, porque quando a gente olha para a teoria de Heidegger vai dizer que o homem ele é o único ente que se relaciona consigo, que se dá conta, é capaz de se dar conta da sua finitude quando ele percebe a finitude de um outro ente. Então, ele entende que a existência é finita, que a morte é uma condição dada, não sabemos quando, né? E que o tempo, ele passa. E se a gente for parar para pensar, isso é muito, muito interessante. O tempo, ele passa. E onde que o tempo deixa a sua marca? O tempo deixa a sua marca no corpo. Os sinais de envelhecimento, eles aparecem no corpo. Os cabelos brancos, a queda de cabelo, as rugas, a flacidez, não é? São marcas que expressam o envelhecimento. E a gente luta contra esse envelhecimento a todo tempo, porque as marcas do envelhecimento apontam para a nossa finitude, apontam para a morte, apontam para o término da vida, apontam, né, justamente para essa ideia de que eu estou envelhecendo e a morte se aproxima. Então, a gente tenta ocultar, mascarar, esconder essas marcas. Por isso, é proibido envelhecer. Então, a gente vai lançar mão de todo tipo de recurso para não demonstrar o envelhecimento. A gente vai fazer cirurgia, a gente vai esticar a pele, a gente vai colocar botox, a gente vai fazer tudo o que for possível para não aparentar a velhice, para não aparentar que estamos morrendo aos poucos, que estamos acabando. Isso é muito claro, né? Tem um pouco de semelhança, né, com a síndrome de Peter Pan, que é aquela síndrome onde a pessoa quer ser criança para sempre, não quer virar adulto, não quer amadurecer, não quer assumir responsabilidades, e etc. Então, a gente percebe isso no corpo. A gente vê pessoas de mais idade querendo, né, portar um corpo jovial, portar um corpo como tinha na sua adolescência, como tinha na sua juventude, né? E vão lutar para que isso aconteça, para que consigam transformar e esculpir e modificar o corpo para que ele permaneça naquele estado. Porém, não é possível, né?
O que se faz é atenuar isso, né? Mas é uma máscara, é uma capa, é uma casca, é algo extremamente superficial que não dá conta dessa realidade, que não dá conta dessa dimensão humana da finitude e do envelhecimento. Então, a gente lida muito mal com esse processo de envelhecer, né? De assumir que o corpo tem marcas do tempo que passou, né? E isso é tão aterrador, tão assustador, tão angustiante, que a gente precisa esconder. Faz sentido para você essa argumentação, essa divagação aqui, essa reflexão filosófico-existencial? Para mim faz muito sentido. E avançando aí nessa temática do culto ao corpo, a gente percebe na contemporaneidade alguns transtornos que você vai encontrar mais sobre eles no DSM-5, por exemplo. A gente tem um transtorno que é o transtorno dismórfico corporal. É basicamente uma distorção perceptiva, uma distorção sobre a autoimagem. Então, a pessoa ela vai enxergar em si defeitos irreais, defeitos que não existem. Ela não vai aceitar o próprio corpo e ela vai acentuar, maximizar, enfatizar os defeitos que tem no corpo, né? Ela pode criar, então, defeitos, né? Perceber defeitos que não existem e aqueles que existem ganham uma dimensão muito maior. Um subtipo do transtorno dismórfico corporal é a vigorexia. O que é a vigorexia? O indivíduo ele se olha no espelho e se vê sempre menor do que ele é. Então, a gente vai perceber muito disso em homens que praticam atividade física, que fazem musculação, que treinam para ficar fortes, né, musculosos, com um corpo bastante definido, grande, e às vezes o cara tá um brutamontes enorme, né, um bração, com um abdômen super definido, e ele vai se olhar no espelho e vai se achar um franguinho. Vai se achar fininho, fraquinho, nossa, como eu tô fraco. E aí ele vai reunir forças para treinar mais, para crescer mais, e normalmente associa-se, né, a isso o uso de substâncias proibidas, de anabolizantes, de bomba, de hormônios, etc., para acelerar esse crescimento, né? E é uma busca desenfreada e uma busca incessante, porque nunca se satisfaz, nunca se acha que se está grande o suficiente, sempre se está aquém. Isso acontece em homens, isso acontece em mulheres, e é um transtorno complicado, que gera muito, mas muito sofrimento. Há também os transtornos alimentares, que também têm relação com a autoimagem, que também têm relação, né, com essa imposição de padrões estéticos, com essa distorção sobre si, com essa não aceitação, que a gente já conhece, né, que são a anorexia, a bulimia. Então, a pessoa se olha no espelho e se vê muito maior do que é. É como se fosse um espelho, não aquele espelho que reflete a imagem fidedignamente, mas aquele espelho que aumenta, que amplia, sabe? E que expande. Então, a pessoa se vê no espelho sempre muito grande, muito gorda, precisando perder peso, precisando emagrecer. Então, daí vem a anorexia ou a bulimia, né? Que é a tentativa de expurgar, de colocar para fora, de provocar a expulsão do alimento, de expelir o alimento, né? Porque se sente, às vezes, culpada, porque se sente, às vezes, inferiorizada por tudo isso. Marcelo Abrejos aqui. Olá, Marcelo, boa noite. Colocou um comentário aqui, deixa eu ler. Uma questão. Há pessoas que agridem aos outros com seus corpos fora de padrão, tipo adolescentes
e esposas obesas que querem se diferenciar pela obesidade, chamar a atenção dos seus pares. O que acha? Eu não entendi exatamente a pergunta, Marcelo. Eu vou comentar em cima do que eu entendi, se você puder depois esclarecer melhor, destrinchar. Pessoas que agridem os outros com seus próprios corpos fora de padrão. Eu não entendi. O que eu estou percebendo, o que você quis colocar é pessoas que, por não estarem no padrão, incomodam os outros, né? Causam incômodo, um mal-estar, criam desconforto, né? Seria isso? Isso é muito comum, né? A gente vai ver isso a todo momento, né? E aí, tipo, adolescentes e esposas obesas querem se diferenciar pela obesidade, chamar a atenção dos seus pais. O que acha? Olha, a motivação pode ser da mais variada, né? É possível que isso aconteça também, né? É possível que determinado abandono de si ou determinada transformação abrupta no corpo queira sinalizar alguma coisa, né? No sistema familiar que se está inserido ou na relação, seja ela qual for, é possível. Agora, se você puder colocar de uma maneira mais clara para mim, eu vou comentar em cima. É que eu não entendi exatamente o que você quis perguntar ali, tá? Então, a gente está falando, né, desse cuidado com o corpo. Não quero levar a um outro extremo dizendo que você não tem que cuidar do seu corpo. Muito pelo contrário, o corpo é o nosso companheiro, onde é a nossa casa, onde a gente mora. A gente vai ter que conviver com esse corpo até o final da vida. Então, a gente precisa se adaptar, se acostumar, aceitar, valorizar, cuidar do nosso próprio corpo, né? A questão toda está nesses limites, né? O que me leva a querer modificar determinada parte do meu corpo? O que me leva a querer ganhar peso, ganhar massa, ou perder peso, ou assumir esse tipo de aparência ou aquela? Qual é a motivação, o que me estimula? Essa é uma escolha minha? Sou eu que me incomodo com isso? Ou há uma pressão de fora, uma pressão externa, uma pressão social que me obriga, que me faz querer ser daquele jeito para que eu possa ser aceito, para que eu possa ser feliz, para que eu possa me enxergar assim ou assado? Então, a gente precisa pensar sobre isso, porque nesse exato momento há uma série de adolescentes sofrendo com tudo isso que eu estou descrevendo. Há uma série de jovens, há uma série de crianças, uma série de adultos, há uma série de pessoas em processo de envelhecimento sofrendo. Então, a gente precisa refletir sobre isso, né? Há uma série, sobretudo, de mulheres se sentindo inferiores, incapazes, feias, por conta disso. E a gente precisa parar para pensar. Não estou dizendo que você não pode recorrer a uma cirurgia, que você não pode recorrer a um determinado procedimento estético, ou utilizar um tipo de cosmético, medicação, nada disso. Estou dizendo que você precisa pensar quais são os motivos para isso, né? Observar, né, o corpo real que você tem, e como esse corpo, ser grato por esse corpo, ser grata por esse corpo, né, que é o que faz você estar aqui participando da vida, indo e vindo, se locomovendo, interagindo, se relacionando, etc. Que é um corpo útil a você e, na medida do possível, tentando aceitar, amar o próprio corpo, né, valorizar o próprio corpo. E se há uma coisa realmente que há necessidade, né? Pessoas que têm, se incomodam muito, de repente, por uma orelha, né, um pouco mais arqueada para fora, as chamadas orelhas de abano, né? Não há nada demais em fazer uma cirurgia ou alguma imperfeição que incomode muito no nariz, né? Ou uma cirurgia mesmo uma cirurgia bariátrica, ou qualquer outro tipo de procedimento. O problema não é esse. O problema é pensar quais são os limites e o que te leva a recorrer, a lançar mão desse recurso. Porque o corpo não é um objeto qualquer. O corpo, dependendo da intervenção, ele não vai voltar ao estado anterior.
Não é um programa de edição em que você pode apertar o Ctrl+Z e desfazer. Então, toda intervenção no corpo deve ser pensada, deve ser objeto de reflexão. E eu recomendo, se você tem algum tipo de dificuldade, se você se identifica com alguma das características que eu descrevi, com até mesmo os sintomas dos transtornos que eu falei, se você sente que a sua autoestima é impactada por isso, se você se sente na busca por um ideal que é inatingível e você fica nessa busca incessante e sempre se frustrando porque não consegue alcançar esse padrão, esse objetivo irreal, né, de perfeição, eu recomendo que você busque ajuda profissional. Recorra a um profissional de psicologia, a um psicólogo, que possa lhe atender, que possa lhe ajudar nessa relação consigo mesmo, nessa relação com o seu corpo, te ajudar com relação à autoestima, à autoimagem, à percepção que você tem de si, né? O conceito, como você se vê, essa coisa da aceitação. De repente, você está numa luta para perder peso e não consegue, é muito provável que o aspecto psicológico esteja afetando. De repente, você está sofrendo porque você se sente uma pessoa inadequada, cheia de defeitos, imperfeitos, não se sente bonito, não quer aparecer em fotos, por exemplo, se acha que está sempre aquém. Procure um profissional de psicologia para lhe atender, para lhe auxiliar, para lhe ajudar a conviver com o seu corpo, com quem você é, com a forma que você tem, né? Então, seja você é bonito do jeito que você é bonita do jeito que você eu acho que é uma diversidade muito grande quando a gente fala de beleza, né? E não reconhecer essa diversidade é empobrecer a coisa, né? De fato, achar que só existe um tipo de beleza, só existe um tipo de padrão, que é um pouco o que está acontecendo, né? Essa massificação da beleza, e quem não está nesse estereótipo, quem não se encaixa nessa forma, está fora. Bom, eu acho que já falei muito, espero que essa live tenha te ajudado de alguma forma a pensar sobre isso. Tenho, antes de encerrar, algumas questões para tratar com vocês, algumas informações interessantes, tá? Bom, a gente falou mal do Instagram aqui, mas eu quero também fazer uma, né, meia-culpa. O Instagram também pode ser utilizado para o bem. Há uma série de pessoas que estão no Instagram postando um conteúdo muito produtivo, um conteúdo de qualidade, que vai te enriquecer, que vai te ajudar. Então, a dica que eu posso te dar é: faz um filtro. Veja aqueles perfis, as pessoas que você segue, né? Que quando você fica acompanhando aquele tipo de conteúdo, te faz mal. Então, observa esse tipo de conteúdo que te faz mal, esses perfis que postam esse tipo de conteúdo e sai fora. Faz um filtro. Passa também a seguir pessoas que vão te trazer algum tipo de valor, vão te agregar algum tipo de conhecimento e transformar também o uso do Instagram para que seja uma mídia que cause menos sofrimento, menos impacto negativo na tua saúde mental e que possa te agregar valor, que possa ser uma experiência boa utilizar aquela rede social. E dentro disso, eu quero te pedir para você me seguir lá no Instagram, né, se você ainda não segue, que é o @AlanFelipeFreitas. Por que eu estou falando para você me seguir lá? Eu tenho feito lives toda segunda-feira, às 21 horas, aqui no Facebook. Porém, eu estou experimentando qual é a melhor plataforma para fazer essas lives. Eu sou ainda um amador, um iniciante nesse universo das lives, então eu vou fazer uma live experimental no Instagram. Quero ver como é que vai funcionar, tá? Pretendo também fazer no YouTube futuramente. Mas vou continuar aqui no Facebook, não estou desistindo do Facebook, não. E na próxima quinta-feira, às 21 horas, eu vou fazer uma live no Instagram,
@AlanFelipeFreitas. A live vai ser sobre ansiedade. Eu gostaria muito que você me acompanhasse lá. A live da próxima semana, aqui no Facebook, já tem tema. Segunda-feira próxima, às 21 horas, eu vou estar aqui em uma live muito especial, imperdível, sobre masculinidade tóxica. O tema da próxima live será masculinidade tóxica. E aí, gostou? Lembrando que é uma live para homens e mulheres. É uma live para todos. A gente vai refletir sobre a masculinidade tóxica, sobre tudo aquilo que o machismo traz, que é ruim, que é nocivo, que afeta negativamente tanto homens como mulheres. E aí? Vai participar? Então, eu conto com a tua presença nessa live. Quero agradecer todo mundo que acompanhou a live, tá? Eu já peço que vocês enviem perguntas para as próximas lives. Tem perguntas para a live do Instagram sobre ansiedade e perguntas para a live aqui no Facebook na próxima segunda, às 21 horas, sobre masculinidade tóxica. Gente, foi um prazer, um privilégio, uma honra estar com vocês aqui. Meu abraço, meu beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.